Pois é, parece até brincadeira, mas não. Nós estamos aqui novamente para falarmos sobre novas mudanças do governo canadense em relação à imigração aqui no país. Não, as notícias elas não são animadoras para muitas pessoas. Porém, é importante você saber que essa é uma questão que está sendo muito pedida pela população aqui do Canadá. Todas essas mudanças que estão sendo feitas pelo governo, assim como nós já mencionamos em vários outros vídeos aqui no canal, segundo o governo, para tentar realmente amenizar o impacto dessa chegada de tantas pessoas aqui no país, o impacto na questão imobiliária, o impacto nos serviços de saúde, de segurança. Então, a ideia do governo, segundo o que eles estão dizendo, é justamente para tentar realmente colocar a casa em ordem. Então, se você não faz ideia do que eu estou falando, recentemente o governo acabou anunciando o Level Plan. Lúcia, o que é isso? Todos os anos, geralmente, o governo acaba anunciando qual que é a perspectiva deles, os números, em relação à imigração para os próximos anos. Então, o governo acabou anunciando o Level Plan do ano 2025, 2026 e 2027. Por que essa notícia acabou desagradando tantas pessoas? Porque anteriormente o governo falou, olha, nós iremos aumentar a imigração. Só que desta vez o que eles acabaram falando? Olha, a gente voltou atrás. Ao invés de aumentar os números da imigração, nós iremos reduzir. Então nós iremos ouvir a população e nós iremos reduzir o número dos imigrantes. E assim como nós falamos em outros vídeos, já desde o ano passado que o governo está realmente reduzindo os números de residentes temporários e agora com essa questão do Level Plan, reduzindo também o número de aprovações da residência permanente. Então, vamos dar uma olhada o que diz, o que afinal vai afetar as pessoas em relação a esse Level Plan. E é importante da gente mencionar isso porque já tem inúmeras pessoas que começaram a mandar mensagem pra gente lá no Instagram, poxa, eu tô angustiado, que tristeza, o Canadá não dá mais. Essas mudanças não significam que o governo está acabando com a imigração. Muito pelo contrário. E esse é um ponto que você precisa ter em mente. Os números hoje de imigração, eles estão realmente muito altos, inclusive se a gente for comparar com números de antes da pandemia. Então, o governo fez esse movimento para quem está começando o planejamento agora. Qual que foi a questão? Durante a pandemia, o próprio Express Entry, vários programas, eles não estavam convidando os imigrantes, porque era um momento de muita incerteza. Logo após isso, as fronteiras reabriram, para os imigrantes chegarem, para os residentes temporários chegarem, residentes permanentes, e começaram novos convites. E teve essa questão do Level Plan, que o governo anunciou a chegada de 500 mil de imigrantes. Muito provavelmente você já deve ter visto alguma notícia nesse sentido, que eles começaram a falar, olha, o Canadá tá querendo cada vez mais imigrantes, né? E o que aconteceu? Muita gente chegou no Canadá, e esses números estão realmente altos. Só que o que acontece? Os serviços do Canadá não tem casa para todo mundo, o serviço de saúde, várias questões elas acabaram ficando muito aquém do que é a normalidade do Canadá. Por quê? Porque o Canadá não conseguiu ter estrutura suficiente para comportar a chegada de tantas pessoas e reduzir o quê? Na qualidade de vida dos canadenses que moram aqui. Então, o custo de vida acabou aumentando, muitas pessoas ficaram sem emprego, então isso está o quê? Desagradando os moradores. Então, chegaram muitas pessoas, o Canadá não tinha estrutura realmente para comportar isso e agora o governo tomou a decisão de reduzir o número dessas pessoas, mas mesmo reduzindo esse número ainda está alto. Se a gente for comparar com os números de antes da pandemia. É isso que você precisa ter clareza. Os números ainda assim estão altos, se a gente for comparar os anos de 2018 e 2019. Então, por mais que esteja tendo essa redução, o Canadá ainda assim está recebendo muitas pessoas. Então, diferentemente do que muitas pessoas estão pensando, está acabando com a imigração. Não, eles só estão reduzindo porque o Canadá precisa dessa movimentação nesse momento. Economicamente falando, em termos de qualidade de vida, ele precisa
ajustar a casa para então depois novamente, quem sabe, eles realmente continuarem com essa intenção de aumentar a população do Canadá. Neste momento, o que o Canadá precisa realmente é organizar esses serviços básicos para voltar, quem sabe, a ser como era o Canadá lá em 2019, 2018, antes dessa chegada expressiva de imigrantes aqui no país. Então até achei aqui os dados para compartilhar com vocês. No Level Plan de 2018 até 2020, tá? Só para vocês terem uma ideia do que foi anunciado. Isso que eu vou falar agora para vocês foi anunciado no dia 1º de novembro de 2017, para vocês verem que não é nada novo. Se você está começando agora a pesquisar sobre o Canadá, saiba que essa divulgação dos números, ela acontece todos os anos. Então olha só, nesse dia, 1º de novembro de 2017, diz o seguinte, que 310 mil novos residentes permanentes serão aceitos em 2018, 330 em 2019 e 340 em 2020. Lembrando, isso foi publicado antes da pandemia, tá? Isso foi publicado em 2017. Eram as projeções do governo naquele momento, lá em 2017, que eles receberiam 310 mil novos residentes permanentes em 2018, 330 em 2019, 340 em 2020. Agora, corta aqui para o que foi anunciado recentemente, o de 2025 para 2027. Eles vão decrease, eles vão diminuir para 395 mil para 2025. Então compara, 395 mil para 2025, ou seja, em 2018, antes da pandemia, eles receberam 310. A projeção deles era para de 310 mil, ou seja, menos ainda do que o governo reduzindo a meta deles para 2025. Então, mesmo o governo reduzindo, perceba como o número de residentes permanentes que está ali na projeção do governo é um número alto, se a gente for comparar com os outros anos. E agora um outro anúncio, só para vocês terem uma ideia no sentido de comparação, porque eu acho que isso é importante para clareza, que eles anunciaram 30 de outubro de 2020, ou seja, ali no meio da pandemia, tá? 30 de outubro de 2020, que o Canadá, a intenção deles para 2021 era receber 401 mil novos residentes permanentes em 2021, em 2022 era de 411 mil e de 2023 era 421 mil. Isso é o que está escrito na reportagem, no Level Plan, que é isso que a gente está analisando no momento. E isso foi durante a pandemia. E é óbvio que esse aumento do número de residentes permanentes, esse aumento ali no número do Level Plan é justamente a maior intenção da imigração no Canadá, que é a economia. A intenção da imigração do Canadá não é ajudar os imigrantes, não é fazer com que a vida dessas pessoas seja mais fácil, que a chegada deles no Canadá seja mais tranquila. Não. O motivo principal da imigração é justamente a economia. E você precisa ter isso em mente, que esses números eles podem mudar, sim, basicamente porque o governo ele precisa moldar a imigração de acordo com o cenário atual econômico do país. É óbvio que a gente não pode ser hipócrita e não dizer que a política, obviamente que eles acabam influenciando duramente nessa questão da imigração. E isso, essa mudança que está acontecendo agora no Canadá, é óbvio que tem também o seu cunho político. Mas basicamente, a mudança que acontece na imigração é por causa da economia. E é esse o argumento que o governo está usando neste momento, para tentar equilibrar as questões da economia e também qualidade de vida dos canadenses nesse cenário atual do Canadá. Então os números, segundo o Level Plan, estão sim diminuindo, mas estão diminuindo baseado nas projeções que o governo acabou anunciando no ano passado. Mas isso não significa que vão chegar poucas pessoas no Canadá. Não, o Canadá sim está recebendo ainda várias pessoas. Só que agora que vem a parte mais importante. É como que você consegue moldar o seu perfil de imigração no tipo de imigrante que o governo realmente está buscando. Então tem 3 pontos principais que você realmente precisa prestar atenção. O
Primeiro, é que desse número que o governo acabou publicando, boa parte dele vai ser destinado para realmente priorizar a residência permanente das pessoas que estão aqui no Canadá. Então muita gente chegou a dizer, né, os comentários das redes sociais, chegou a dizer, poxa vida, mas e as pessoas que estão aqui? Basta você ler o plano. Eles realmente estão falando que 40% desses números ali de 2025, eles serão destinados para as pessoas que já estão aqui no Canadá. E o argumento deles é justamente esse, que essas pessoas já estão integradas na sociedade canadense, essas pessoas já estão contribuindo para a economia do país, então são essas as pessoas que serão priorizadas nesses números da residência permanente de 2025, do Level Plan de 2025, por exemplo. E até um ponto bem importante que eles acabam falando é no Level Plan, fica tranquilo que a gente vai colocar todos os links aqui na descrição para você ler com um pouco mais de detalhes. O que eu realmente quero mostrar aqui para vocês é a importância realmente de vocês lerem tudo que o governo está publicando. Então, olha só, ajustes serão feitos na imigração, nos streams, né, da imigração econômica, tá? Para priorizar a transição de trabalhadores que já estão aqui no Canadá, mas que eles realmente ajudem a responder à necessidade do mercado de trabalho atual. Ou seja, os trabalhadores que já estão aqui trabalhando em áreas em demanda realmente são o foco dessa residência permanente. E eles até colocaram que eles vão priorizar programas como o Canadian Experience Class. O que é esse programa? É o programa que ele auxilia o stream, né, do Express Entry, que acaba auxiliando pessoas que já têm experiência de trabalho aqui no Canadá. Ou seja, você precisa ser elegível para o Express Entry para você conseguir aplicar para esse programa, tá? E também programas de imigração regionais. Então, programas de imigração regionais também vão ser prioridade do governo, principalmente em áreas de trade e áreas de healthcare. Então, a área de trade e a área da saúde. Inclusive, eles também acabam colocando um destaque bem importante nessa questão, que 62% do número total de residentes admitidos até 2027 vai ser realmente nessa classe econômica da imigração em setores como de trade e da saúde, que são os setores chaves, né? As áreas em demanda aqui do Canadá. Inclusive tem um vídeo que eu acabei fazendo apenas sobre as áreas em demanda aqui do Canadá, as áreas onde você consegue com maior facilidade uma oportunidade de imigração ou até mesmo uma oportunidade de trabalho. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para você assistir, porque eu acredito que realmente vai trazer um pouco mais de clareza para você em relação às áreas em demanda. Um outro ponto que você precisa observar, e agora eu realmente vou levantar uma red flag, vamos ter uma conversa séria aqui. Eu falo sobre isso desde 2020. Esse ponto que eu vou falar agora foi o que realmente me trouxe um insight gigantesco em relação a essas mudanças do Canadá. Foi o que realmente me abriu os olhos em relação ao planejamento. Porque lá no final de 2020, eu também estava numa situação bem delicada aqui no Canadá. Eu estava no college, eu estava numa situação bem difícil em relação ao idioma, eu estava estudando para o teste do IELTS, inclusive eu tenho vídeo sobre tudo isso aqui no canal. E naquela época o governo também fez um anúncio como esse. Não foi nem em relação ao Level Plan, foi em relação à mudança na pontuação do Express Entry. Eles mudaram a pontuação do francês no Express Entry. E eu lembro que era final de 2020, e eu até gravei um story lá no Instagram falando sobre isso. Vou deixar esse story aqui para você assistir. Por que eu tô te falando isso? Dessa questão da nota, que se eu tiver que atingir o CLB 9 no inglês e também atingir o CLB 7 no francês para conquistar esses 50 pontos, eu poderia ter feito isso do Brasil. Eu não precisaria ter pago o college, que o college ele só fornece 15 pontos. Esse aumento da nota, ele pode te dar uma chance de você conseguir a residência permanente do Brasil, ao invés de gastar ali, ó, quase 140 mil reais para chegar até aqui. E eu acho que pessoas que já têm nível interessante de inglês, elas vão ser muito beneficiadas com essas notas do francês. Então essa era a Lúcia lá de 2020, e eu disse esse story naquele dia. Eu tava no meu momento realmente bem revoltada com o que estava acontecendo, porque eu gastei
milhares e milhares de dólares. Eu passei por todo o processo de estudo aqui no Canadá como residente temporário. Eu estava trabalhando no país e com essa mudança na pontuação da Express Entry, era muito mais fácil e muito mais barato conseguir a residência permanente estando fora do Canadá do que pagando o college aqui. Desde então, eu tenho levantado esse ponto aqui para vocês. Se vocês ainda não assistiram, tem até inclusive uma playlist aqui só de vídeos com pessoas que conseguiram a residência permanente do Brasil por causa do francês. E esse anúncio do Level Plan vem a corroborar mais uma vez com essa questão, que o governo está ainda priorizando as pessoas que têm o francês. Desde 2020, uma das bandeiras aí do governo é realmente aumentar o número de falantes da língua francesa fora do Quebec. Por que fora do Quebec? Porque o Quebec já é uma província oficialmente francesa. Então eles querem aumentar o número de falantes da língua francesa fora do Quebec, tá? Esse é um ponto da cultura aqui do Canadá, porque eles realmente querem aumentar o número de falantes da língua francesa. E, segundo o governo, é por isso que eles estão realmente priorizando o francês nesses processos de imigração, porque eles querem que mais pessoas que tenham o francês venham para o Canadá. Então, no caso do francês, ao invés de diminuir o número de residentes permanentes, eles irão aumentar a porcentagem ano após ano, 2025, 2026, 2027, de falantes da língua francesa, de programas que acabam priorizando os falantes da língua francesa. Então, segundo os números aqui do governo, a imigração para os francófonos, eles vão representar 8,5% do número total de residentes permanentes em 2025, 9,5% do número total de residentes permanentes em 2026 e 10% do número total de residentes permanentes em 2027. Esse número ele é um número alto, tá? Ele é um número alto se a gente for comparar com os anos anteriores. Então, sim, se eles já estavam com chamadas expressivas para a categoria do francês ali no Express Entry, muito provavelmente eles vão continuar ou aumentar essas chamadas. Tem também, óbvio, que muita gente pensa que é só o Express Entry. Não, quando a gente fala de chamadas do francês, saiba que há programas provinciais que também têm chamadas para o francês, tem programas que priorizam, dão benefícios de pontos para as pessoas que têm o francês. Então, se você está nessa jornada de estudo do francês, saiba que isso é um ponto positivo para você. Lúcia, eu ainda não comecei a estudar o francês, e agora? Será que é para mim? Se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre o francês, vou deixar o link aqui na descrição, assista, esse é um vídeo bem completo, onde eu falo apenas sobre esse ponto, e se você está no zero do francês e você quer realmente começar a estudar, você quer se preparar para essas oportunidades, também vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever na lista de espera da professora Janete. Ela que é minha professora de francês, ela tem um curso específico para isso, para você que está no zero do francês e você quer alcançar o CLB7, que é uma nota no teste de proficiência que te abre as portas para a imigração aqui no Canadá. Então é um curso voltado para o teste de proficiência do francês. Não é um curso específico simplesmente para você aprender a falar o francês. Não é isso. É um curso que te prepara para essas oportunidades de imigração com o francês aqui no Canadá. Então, se você realmente está buscando isso, se preparar para esses programas de imigração que estão priorizando o francês, já se inscreve na lista de espera aqui do curso da professora Janete, que ele realmente é o caminho certo para você que quer imigrar falando o francês. Então, só para resumir aqui para você, não fique desesperado emocionalmente a cada anúncio do governo. Infelizmente, é isso que a gente acaba mais vendo na internet. Eu até postei um story, né, lá no Instagram, postei um reel no Instagram falando sobre isso, e muitas vezes tem comentários negativos, às vezes até maldosos. Só que o que acontece? A gente tem que olhar para os números, tem que olhar para a história da imigração aqui do Canadá. A imigração é um dos pilares da economia. Se o Canadá simplesmente parar com a imigração, acaba não entrando um importante dinheiro no país que ele é crucial para manter os serviços para os próprios
canadenses. Inclusive é isso que está escrito no site oficial do Canadá, que a imigração ela auxilia a manter importantes setores do Canadá. Inclusive a imigração auxilia a realmente ter mais empregos para os próprios canadenses. Então não tem como a imigração parar da noite para o dia, não. Simplesmente o Canadá vai parar de chamar pessoas, que é o que muita gente tem propagado por aí. Não é isso que está acontecendo. O Canadá está reduzindo um pouco o número de residentes permanentes, o número de residentes temporários aqui no Canadá. Para quê? Para reorganizar a casa, para realmente realinhar as coisas que são básicas aqui no país, que é um pedido da população canadense. Lúcia, tem viés político? É claro que tem viés político, é claro que tem viés econômico, isso ninguém pode negar. É uma questão realmente política e econômica, mas hoje é necessário, por mais que isso tenha te afetado negativamente, tá? Então muitas vezes a gente olha as coisas, poxa, justo na minha vez, justo quando eu quero imigrar, na minha vez também foi assim, na minha vez também foi assim. Então ou a gente ajusta o nosso perfil para conseguir alcançar o nosso objetivo, que é morar aqui no Canadá, ser residente permanente aqui no Canadá, ou então, infelizmente, a gente sempre se coloca nessa posição de frustração, de angústia. E sejamos honestos, pode ser que você nem tenha sido afetado em relação a isso. Pode ser que nada tenha alterado para o seu perfil, às vezes até o contrário, como é o caso do francês. Pode ser que você já estava estudando francês e que agora você teve a confirmação de que você estava no caminho certo. Então, depende. Pode ser que você veja esse anúncio e fala, poxa vida, o Canadá está reduzindo os números, mas na verdade às vezes foi até uma questão positiva para você. Então, antes de você olhar uma notícia como essa com frustração, verifica se de fato isso vai afetar você ou não. E saiba que para quem mora aqui no Canadá, isso neste momento pode vir a ser uma das melhores decisões do governo, para realmente o Canadá voltar a ser o que era antes da pandemia, para tentar recuperar a economia, a tentar recuperar a normalidade dos serviços como era antes da pandemia. E para nós imigrantes que estamos nessa jornada, eu sei que é frustrante, é absurdamente frustrante você não ter uma previsibilidade de como vai ser no futuro e que muitas vezes você tem que reajustar a rota, mas saiba que essa é a realidade de todos, em todos os países que tem a imigração. Então, os governos, eles realmente acabam moldando a imigração de acordo com a economia, com o interesse deles e não dos imigrantes. E eu vou deixar todos os links que eu acabei mencionando aqui para vocês com os dados. Eu sugiro fortemente que vocês abram esses links, leiam esses links, se informem em relação a isso, tenham a própria opinião de vocês em relação a isso, porque é assim que vocês vão realmente clarear cada vez mais essas informações. E se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, até te convido a se inscrever por aqui, basta você clicar no botão aqui do lado que você estará inscrito no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui para nós, isso é muito importante para que o YouTube compartilhe cada vez mais o nosso conteúdo para mais e mais pessoas, e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!